fogo do Senhor queimar aí, amém? Não são difíceis os livros, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós vamos começar a entender dessa série de pregações. Entramos nesse último texto que é santificação. A oração foi bem entendida, amém? Amém. As outras coisas foram trazidas pelo Espírito de Deus, adoção, arrepender-se. Mais para frente, com a vontade de Deus, vamos trazendo aí mais coisas. Tem tanta coisa, querido. Sabe essas pregações? Daria para a gente ficar aqui até virar o dia. Se eu fosse trazer todas. Aí eu teria que ter vários irmãos para cada um trazer uma coisa. De tão rico que é a palavra de Deus. A riqueza não está nos livros, querido, está na Bíblia. A verdade não está nos livros, está na Bíblia. Eles se espelham nessas verdades. Muitas pessoas escreveram, querido. Foi permissão de Deus. Foi permissão de Deus. Você recebe inteligência e capacidade para o nome dele ser glorificado. A diferença até aí. Tudo que está escrito na Bíblia glorifica o Senhor. E nós adoramos. Tudo que o homem escreve glorifica o homem. Não, eu li um livro de um pensador maravilhoso. Não, eu li um livro não sei de quem, do irmão não sei da quanta, do pastor, do bispo, não sei de quem. E aí? Está acima de Deus? A eloquência, querido, não leva você a nada. O conhecimento sem Deus não é nada. Que adianta você erguer o peito, estufar, eu sou formado nisso, eu sou isso, eu sou aquilo. Amém? É bênção. Mas não pode estar acima das coisas de Deus. Eu incentivo todos a lerem, estudarem e a correr atrás, mas cuidado para você não colocar Deus em segundo lugar. Não colocar a palavra da verdade em segundo lugar. Eu defendi uma tese que dá pano para manga, que tinha que ser lei ter o ensino da palavra nas escolas. Não é ter religião nas escolas, não, querido. Religião mata. A religião te rouba a coisa mais preciosa, te rouba Deus. Porque a religião começa a introduzir coisas de homens. E a palavra é Deus, é Cristo, é cheia do poder de Deus, do Espírito Santo. Está vendo a diferença? Então, quando eu escrevi lá e falei assim, olha, uma das coisas que, se eu fosse um político, eu ia, sabe, se eu fosse um político crente que está lá igual vários, em vez de estar lutando por um monte de coisa que não vai dar em nada, lutaria por ser o ensino da palavra verdadeira em todas as escolas, quer sejam seculares ou não. Estou ferindo alguma religião? Não. Porque se toda religião quer crescer, se toda religião quer falar assim que é de Deus, tem que ter a Bíblia. Se uma religião não tem a Bíblia, não é religião. Se uma religião não deixa o Espírito Santo falar, que religião que é essa? Religião de homens, meu irmão. É a Bíblia que é a religião. É a Bíblia que é a palavra. É a Bíblia que é Deus. Aí muitos de nós querem ser religioso sem a Bíblia. E eu te falo, queridos, ler isso aqui, a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, não resolve nada. Quantas pessoas leem o texto e não entendi nada? Aí quando vem a revelação do Espírito, eu já li isso, é mesmo, hein? Eu não vi assim. Por quê? Porque não deixa o Espírito do Senhor fazer, o Espírito do Senhor operar. Então é interessante, querido, quando os nossos filhos crescem sabendo que quem é Deus, sabendo que Ele está acima de todas as coisas, sabendo que Ele é o Senhor. Eu não nasci lá, cristão. Eu creio que 90% não conhece a verdadeira palavra de Deus. Que veio depois, veio conhecer já mais velhos, veio conhecer já, com idade avançada. Eu tive a misericórdia de Deus de vir mais cedo e ainda penei ainda. É muita informação, querido. Então não creia em tudo que se fala. Você quer ver um negócio que fere? Religião é um negócio que dá briga e confusão. Que cada um quer defender a sua. E nenhuma delas permite Deus falar. Porque quando eu quero defender sem o Espírito Santo, eu falo do que eu acho. Então muitas pessoas, entregando um amor humano, entregando, o bom samaritano e tantas outras coisas, colocou Deus lá em último lugar.
Uma questão que, queridos, eu não estou aqui querendo mostrar para você o que você tem que fazer. Quem manda em você e quem fala o que você tem que fazer é o Espírito Santo. Você vai prestar conta para Deus, eu vou prestar conta para Deus. Não, mas aquele pastor de nome, de renome, de trinome, vai prestar conta para Deus. Vai. Então não se apegue a essas coisas religiosas. Pega uma palavra de Deus para se engrandecer, para ser rico, para ser isso, para ser aquilo. Quando é do Espírito de Deus, escuta o Espírito de Deus. Toda vez que se fala de dízimo e oferta, da briga, da confusão, cada um puxa a sardinha para o seu lado. Cada um se defende. Queridos, as igrejas que foram fundadas nos primórdios, todas cobravam, mas não falavam que era dízimo e oferta, Cabral. Você quer salvação? Então você tem que pagar a inquisição. Está vendo como é que é o negócio? Ah, não é dízimo e oferta, não. Não é sacrifício, não. Você vai pagar a inquisição. A dos ricos era muito mais cara. A do pobre era um pouco menos, mas tinha pessoas que foram morar na rua porque deram tudo para a inquisição. Então muitas das vezes começa a culpar as pessoas. Cada um vai prestar, meu irmão, não preocupa não. Todo enriquecimento ilícito vai prestar conta para Deus. Todo que se acha bonzinho vai prestar conta para Deus. Não, eu não tenho nada. Ou eu sou um Zé Ninguém, eu não tenho nada. Mentira. Você tinha alguma coisa, você pegou seu talento e enterrou. Ele vai servir a Deus, senhor. Para de fingir, para de mentir. Achando que você está, não, Deus está me vendo na minha pobreza. Isso aí é pobreza de espírito. Porque a pessoa pode ser pobre nas coisas, ganhar um salário mínimo e ser rica do espírito. E ser rica das coisas de Deus. Nós temos que mudar a nossa concepção, querido, senão nós vamos afundar. O povo de Deus tem tudo para ser o melhor povo dessa terra e mudar a concepção de todas as coisas. Mas desde quando nós servimos aquela palavra ali, ó, que é de Deus, e não o que nosso coração quer, com leis que o nosso coração quer, aqui, ó, já era confrontado essas coisas. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1. Diz assim. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu não estou sozinho, amém? Amém. Aqui eu sou com vocês, querido. O Espírito Santo está falando comigo e está falando com vocês. Quanto ao mais, irmãos, já instruirmos acerca de como viver a fim de agradar a Deus. E de fato, assim vocês estão procedendo. Agora, lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso a cada dia mais. Que coisa, né? Como é inteligente, como é sábio Paulo. Vamos continuar, versículo 2. Pois vocês conhecem o mandamento que lhes demos pela autoridade do nosso Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Isso aqui é só um doce. Tem uma lista aqui que eu vou passar para vocês. É porque essa cidade era muito perversa. Então o texto era para essa cidade. Mas se você não colocar muitas coisas. Porque é interessante, lá no Velho Testamento, quando fala de prostituição, não fala de homem e de mulher. Fala quando você prostitui o santo, o profano. Você vai lá e profana o altar de Deus, e profana a oferta, e profana o templo de Deus e as coisas de Deus. Isso é prostituição. Tem muita gente fazendo muita coisa aí, muita cura e muito milagre, muita coisa, prostituindo a casa de Deus. Vamos continuar no texto, nós vamos aprender muita coisa aqui. Versículo 4. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite, e o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e lhe asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. Amém? Então vamos aqui por partes, querido. Santidade.
O que é santidade? É difícil ter santidade? É difícil conseguir isso? É difícil seguir? Santidade são todos os atributos de Deus. Santidade é Deus. Se Deus habita em mim, eu consigo ser santo, eu consigo mudar. É muito difícil ser santo. Sabe, o que o Senhor tem nele? O que o Senhor nos mostra aqui a cada dia? A glória dele, a majestade dele, o reinado dele. Ele mostra a fidelidade e a bondade dele para conosco. São as coisas de Deus. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo carregar. Outra coisa, querido, o que é santo? Santificação, santidade, ser santo, é simplesmente uma palavra só. É porque a nossa tradução tem várias respostas, mas na tradução literal, naquilo que vem do grego e do hebraico, é uma só. Kadosh. Fala para o seu irmão aí, Kadosh. Kadosh. O que é Kadosh, querido? Ser separado. O que é Kadosh? Separado. O que é ser santo? É ter uma roupa de santo? É ter uma coroa de santo? Não. É ser separado para servir a Deus. É ser separado para servir as coisas de Deus. É ser separado para agradar a Deus. Então, muitas vezes a pessoa acha que é santo, não agrada a Deus. Perdeu. Cadê a santidade? Cadê o santo? O Senhor nos chama para nós santificarmos a cada dia, queridos. Aqui o texto que nós lemos, o Senhor mostrou que nós temos que ser kadosh, ser separados. Nós temos que mostrar aqui que agradamos ao Senhor. Melhor agradar a Deus do que aos homens. É o texto bíblico. E aqui você vê o versículo 3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Que você busque santificação, que você busque mudança de vida, que você busque servir a Deus, agradar a Deus. Será o que eu fiz hoje eu agradei a Deus? Faça essa pergunta no seu coração. Será que o meu dia eu agradei a Deus? Será que o meu dia Deus estava presente? Será que o meu dia foi proveitoso para com as coisas de Deus? Ou o alimento é maior do que Deus? Ou a alegria é maior do que Deus? Ou a satisfação momentânea é maior do que Deus? Agradar a Deus. Essa é a vontade de Deus. Quando agradamos o Senhor. Fracos, imperfeitos, cheios de problemas. Mas quando nós abrimos o nosso coração, Senhor, me ajuda e me ensina a te agradar. Deus trabalha. Deus trabalha por aqueles que o amam, por aqueles que o buscam, por aqueles que querem compromisso com Ele. Trabalha. Então, muitas vezes as pessoas acham que santificar é ficar isolado. Não, ao contrário. Santificar é você enfrentar todas as coisas sem contaminar com elas. Isso é ser santo. Isso é ser separado. Atributos que Jesus mostrou na terra, caminhando nessa terra. Conviveu com todos e não contaminou. Ao contrário, libertou de espíritos malignos. A Bíblia prova. Curou de doenças incuráveis. A Bíblia prova. E outros feitos mais miraculosos. Ele mudou o tempo, as estações por amor a nós. E muitas vezes nós não acreditamos. E muitas vezes continuamos nas mesmices. Continuamos crendo em tudo que se diz nessa terra. Recebemos uma maldição e ficamos amaldiçoados porque não conseguimos quebrar, porque não acreditamos na palavra. Quantas vezes nós falamos aqui acerca de maldição? Acerca do que nós andamos falando, do que o povo anda falando, do que os primórdios andaram falando. Sabe, nós caminhamos para isso, porque a mudança ela vem pela palavra. Eu ouço a palavra e começo a mudar. Realmente, eu pensava só nas coisas naturais, só nas coisas sociais. Isso tudo é importante, meu irmão, mas nunca está acima da palavra de Deus. Se isso é importante,
importante, você tem que estar de acordo totalmente com a palavra, porque é ela que te dá caráter, é ela que te ensina, é ela que faz a mudança da sua vida, é ela que destrói os principados e potestades e coloca em ti um espírito novo, o Espírito do Senhor, um renovo assustador, que quando você começa a falar das coisas de Deus, você não para mais. Santidade, queridos, santificação, aquilo que o Senhor quer que eu e você faça, como que nós conseguimos? Consiste em uma simples coisa, querido. Uma simples coisa, que você possa, antes de tudo, buscar o Senhor, e que a graça dele venha sobre você. Simplesmente o fato de você tomar posse disso, vir a graça do Senhor, transforma o homem interior. Muitas vezes a pessoa acha que meu filho era um rebelde, meu filho era isso, ou minha esposa era isso, ou meu marido era isso. Aí hoje ele cortou o cabelo, fez a barba, pôs uma roupa bacana, mudou. Não. Queridos, o exterior é importante sim, mas não está acima do interior. Se eu não mudo o interior, o exterior não vai adiantar nada. O exterior fica por um tempo, depois aquilo cai, volta lá, retrocede lá atrás. Agora, o que permanece para sempre é o interior. É o que está dentro, o que ferve dentro de mim. Sabe, aquilo que eu tenho de Deus em mim, aquilo que eu busco na presença do Senhor, só a sua graça me basta. Derrama a sua graça sobre mim. Quando eu faço isso, quando nós buscamos isso, buscamos a vontade de Deus, em nos santificar e ser santos, separados, kadosh, isso acontece, porque Deus passa a morar em nós. É uma responsabilidade que nós carregamos? Todos nós, queridos, todos nós carregamos essa responsabilidade. O Espírito Santo em nós. Quando Jesus subiu aos céus, ele falou que ia deixar o Espírito Santo, o Consolador, e que a gente perseverasse e buscasse a oração. E chegou o Espírito Santo. Agora, para você tê-lo, você precisa de mudar o seu interior todos os dias. Separar-se para Deus, se tornar santo, consagrado ao Senhor. Santificação, quer dizer, você reparou um negócio que nós vamos falar aqui agora? Santificação pessoal. Quando o outro quer pecar e você não quer. Quando o outro quer fazer e você não faz. Isso é pessoal. Isso é pessoal, isso é o Espírito Santo falando do seu coração. Minha mulher está sendo muito maldita, também você. Meu marido muda. Você igual eu também, vou chutar o pau. Vou quebrar tudo. É assim. É pessoal. Outra coisa, santificação, santificar, kadosh, separado, coisas. O seu lar é santo? O que você tem que Deus te deu de posse nessa terra é santo? Glorifica o nome do Senhor? O lugar que você está é santo? Antes de abrirmos a congregação, queridos, eu não queria não. Deus trouxe a incumbência, a responsabilidade. Eu preparei, eu busquei. Tudo aqui nós santificamos ao Senhor. Tudo aqui nós consagramos ao Senhor, tanto físico como almas. Todos que entram aqui, Senhor, é teu. Não é nada nosso, é do Senhor. Então, meu irmão, nós precisamos ter o maior cuidado com a nossa santificação. Buscar isso todo dia, buscar isso com vontade, com fome, com garra. Nós temos que ter cuidado com aquilo que nós santificamos a Deus. O que nós santificamos para o Senhor. Cuidado com aquilo que você santificou para Deus não virar profano. Antes de fazer qualquer coisa, deixa a sua emoção de lado, deixa as suas vontades de lado, deixa aquilo que aflora em você de lado, escute o Espírito Santo. Se anda a pé e ora a Deus e pede a Deus um carro, e vira para Deus e fala assim: Senhor, esse carro é para te servir. Nunca mais vem na igreja porque comprou um carro. Profano. Cadê a santificação? Ô pastor, use meu carro. Ô pastor, use a minha vida. Ô pastor, vai lá na minha casa, use a minha casa. Sim, beleza. Beleza. Você sabia que todos os utensílios
foram ungidos ao Senhor? Foram consagrados ao Senhor? Tudo que tinha no templo, até as cortinas, até as colunas, foram consagrados ao Senhor. Foram ungidos. Os sacerdotes foram consagrados a Deus, foram ungidos, o sumo sacerdote. E assim todo o povo era abençoado. Você consagra a sua casa a Deus. Deus está lá? Tem oração? Tem louvor? Tem adoração? Quando se senta para tomar o café da manhã, Deus já está na conversa? Às vezes a gente não vigiar, perde até a hora, irmão. Já começa ali a falar as coisas de Deus. Um leite sem mácula, sem mancha, tem Deus? Tem a presença de Deus? Você consagra o seu lar ao Senhor para servir ao Senhor com oração, ou para reunir ali com um grupo de irmãos e servir ao Senhor na leitura da palavra, na oração, na intercessão, na comunhão, no partir do pão, nas coisas de Deus? Ou ficamos só nas coisas sociais? Reunimos para comer, reunimos para conversar, todas as coisas, política, futebol, isso, aquilo outro, religião, mas não sei o quê, e o importante não tem. Está consagrado o seu lar ao Senhor? O seu lar é santo? Tem santidade dentro do seu lar? Está vendo que coisa perigosa? E nós seremos cobrados disso. Se você for o único que busca o Senhor dentro da sua casa, a sua casa é santa. Queridos, Deus honra você que busca a presença dEle. Você não é um. Porque Deus vai estar com você. O próprio Jesus, o Espírito Santo. Você é coberto por muitas pessoas pela oração. Você não está sozinho. Você pode estar sozinho fisicamente, mas o que está ali, anjo guerreando ao seu favor, para a sua casa ser mudada. A minha casa toda é um inferno, mas se você é de Deus, a sua casa é de Deus. Se você honra o Senhor na sua casa, se você não dá o mérito de Deus, as coisas de Deus para os homens, e exalta ninguém, exalta a Deus, muda a história. Muda a história, muda a história. Se mudou a história de Zaqueu, se mudou a história de tantos homens e mulheres dentro da Bíblia, que nós já trouxemos aqui, e quantas vezes mais a gente procura, aparece mais homens e mulheres que mudaram a vida por causa do Senhor. Então não temos desculpas. Querido, tem um texto aqui, que na hora que eu chegar nele, a gente vai ficar até meio sem graça. Porque hoje, no século XXI, muitos de nós fazem o que está dizendo ali. Repara comigo, um homem poderoso, rei, levou um cativo Israel, prendeu todo mundo, o povo de Deus ficou lá agarrado, servindo a ele, permissão de Deus, porque o povo de Deus é rebelde. O povo de Deus é rebelde. Hoje nós louvamos isso aqui ou não, né, Carlos? Nós louvamos isso aqui, ó. Aliás, não minto, você que falou, você que ministrou aqui. Entendeu? Nós temos que deixar de ser rebelde, ou seja, temos que passar a obedecer a Deus de verdade. Rebelde obedece a Deus assim. Lembra da história? Meu filho, vai lá na vinha trabalhar. Oh, pai, eu te amo, eu vou sim. Que nem passou perto da vinha. No meio do caminho ele desviou, foi para outro canto, menos para a vinha. O outro filho, oh, meu filho, vai lá ajudar seu irmão na vinha. Ah, pai, mexe com isso não, meu irmão já está lá. E saiu da presença do pai. Quando ele saiu da presença do pai, ele se arrependeu. Puxa vida, tudo que eu tenho foi meu pai que me deu. Eu vou lá para a vinha trabalhar. Qual é a surpresa? Ele chegou na vinha, trabalhou para ele e para o irmão dele, porque o irmão dele não estava lá. Quem fez a obra de Deus? Quem santificou? Quem mudou a história? Aquele que diz o não, se arrependeu e foi. Onde está a santificação daquele? Ô meu pai, eu te amo, eu vou sim. Ô papaizinho querido, mentiroso, falso. Não foi. Muitas vezes você promete para Deus mudança. Oh Deus, eu vou mudar. Deus, mais essa vez, tem misericórdia de mim, me perdoa. Deus, está perdoado. Eu vou mudar. E não muda. E não muda. Cadê a santidade? Buscando santificação como? Mentindo? Quando eu converti, a minha primeira experiência com Deus foi assustador. Foi notório a todos. Até eu fiquei assustado comigo mesmo. Que eu pedi uma coisa a Deus, e durante o meu sono ela aconteceu. E no outro dia já estava mudado. Eu custei entender que eu estava mudado.
Eu queria fazer certas coisas, não conseguia porque eu já estava mudado, Deus tinha me mudado. Eu falei, Deus, o que é isso? Me treinou. Aí eu fui entendendo, eu era neófito na fé, ou seja, eu era um bebezinho ainda, eu precisava ali de leitinho para entender. O Senhor não quer nos dar leite eternamente, Ele te dá o leite para você fortalecer. Criança não é assim? Você começa a fortalecer com leite materno, depois com vitamina, depois com leite assim, leite assado, aí pouquinho, aquilo já não sustenta mais. Você tem que entrar com carne, arroz, feijão, couve, sei lá, ovo, as proteínas diferenciadas. Aí vai se erguendo. Bebe leite a sua vida inteira. Dá uma anemia doida, dá um estranho louco. Dá um excesso de cálcio louco. Coisa simples, né? Que dirá então com um servente a palavra de Deus? Um rei poderoso, que matava e fazia, acontecia. Ordenou que o povo de Deus se alimentasse do que ele tinha na mesa dele. Ele foi lá e chamou um tal de Daniel. Falou, Daniel, o negócio é o seguinte: você e seus amigos aí, todo esse pessoal aí, vai ter que comer das minhas iguarias, da minha comida. Deu ordem ao chefe de cozinha para fazer isso com ele. Vocês vão servir aqui no palácio? Todos vocês servir aqui no palácio têm que comer da minha comida. Eu sou o rei, eu que mando. Daniel orou ao Senhor, e Daniel preferiu não se contaminar com a comida do rei. E pediu ao chefe da cozinha, olha, eu não quero misturar com essa comida não. Deixa nós comer a nossa comida, deixa nós comer só legumes, deixa nós só alimentar assim. Ele propôs isso no coração dele, querido, para não se contaminar com o banquete com as iguarias do rei. O que acontece quando eu começo a me contaminar com as oportunidades que eu tenho? Eu começo a me envolver com aquilo. Sou promovido, passo a ganhar mais. Já começo a colocar Deus à esquerda. E começa a crescer mais. Deus já começa a apagar da minha vida. E começa a comer na mesa de Satanás, no banquete de Satanás. E começa a ir nas festas e não vou na casa de Deus mais. E começa a ir nas reuniões sociais e esqueci de Deus completamente. Daniel se reservou dessas coisas. E os seus amigos também. Quanto mais você se aproxima daquela mesa e vê aquelas coisas, os seus olhos enchem, querido. Você acaba esquecendo do maná que Deus te dá. O maná já não serve mais, eu quero agora comer carne. A palavra de Deus já não me serve mais, eu quero me alimentar de qualquer outra coisa, menos da palavra de Deus. Daniel propôs o seu coração de contaminar. A primeira coisa que você tem que fazer, meu querido, você quer ser separado, você quer ser kadosh, você quer ser santo, você quer servir o Senhor de verdade, de santidade, santificação? Não se contamine. Não se contamine com as propostas, aquilo que vem na sua mão. Não se contamine com essas coisas. Uma das primeiras regrinhas básicas. Mas não tem nada a ver, só pode contaminar, não tem nada. O que é isso, cara? Deus está em tudo quanto é lugar, toda religião leva a Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então não contamina com as outras coisas, não. Contamina com as outras coisas, não, porque você não chega a Deus. Você acha que chega a Deus. A Bíblia diz que vai se levantar um homem, que se vai levantar tantos profetas e falsos cristos, falsos profetas, falsos apóstolos, que vão sentar no trono de Deus como se fosse Deus, e muita gente vai beijar os pés deles. Não sou eu quem diz, não, isso é a Bíblia. Vai brigar com Deus, briga com Deus, discute com Deus. Ah, que é isso, Deus? Não é assim também não. Ainda bem que não é igual do Velho Testamento, né? Ele discutiu a autoridade de Moisés. Deus deixou ela só 7 dias leprosa para ela aprender. Pensou se fosse hoje, hein? Questionar a autoridade do pastor, questionar a autoridade. Como é que ia ser, meu irmão? Não adianta você tratar a lepra no hospital, que Deus que colocou, para ver se você mudasse. Ele deu tempo ainda. Você vai ficar aqui 7 dias pensando dia e noite, se coçando dia e noite, enfraquecendo dia e noite, para você reconhecer. Eu te uso você de um jeito, uso o pastor do outro, uso o irmão do outro, mas tudo por um fim só, para a salvação de todos. Colocou os levitas aqui? Ministério deles. Louvor e adoração.
Cada um seu. Se o seu é oração, vai orar, meu irmão. A intercessão vai interceder. É servir, vai servir. É ser bênção, vai ser bênção. Não, eu sou bênção, vou ser bênção se eu louvar. Deus falou comigo que eu te chamei para ser pregador da minha palavra. Entendi, Deus. Queria estar aqui com os irmãos, não louvando, né? Taquara rachada. Mas tocando alguma coisa, fazendo alguma coisa. Deus, não. Eu quero que você toque esse rebanho que eu te dei. Eu falei, Senhor, entendi. Viu aqui como quando você tem o Senhor e você propõe não se contaminar, até o rei concorda? Eles concordam. É mesmo. O problema deles, eles não querem comer minha comida, é problema deles. Então procure buscar as coisas de Deus, querido. Procure ser santo, ser separado verdadeiramente. A nossa santificação, queridos, não é primordial exterior, ao contrário, ela é primordial interior. As pessoas veem pelos nossos modos, sim, sim, mas primeiro é o interior, e não o exterior. Uma história interessante na palavra. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Agora você vai ficar assustado. Quem quiser anotar, anota. Quem quiser gravar, grava. Fica esperto aí. Tem umas respostas que Deus nos entrega que são assustadoras. Parece que a gente conhece a palavra de Deus, e quanto mais a gente lê, mais mistérios de Deus são revelados nela. Por isso que lá em João fala que tudo que Jesus fez, tudo que Jesus realizou, tudo que Jesus ensinou, se tivesse sido escrito à risca, não caberia nos livros do mundo. Eu tinha que chegar aqui puxando um carrinho com um monte de Bíblia, porque era uma sequência de inúmeras coisas que Jesus fez. Então foi relatado as coisas para a nossa compreensão. E muitas coisas nós não compreendemos, temos que esperar tempos. Tem vezes nós ficamos 20, 30 anos da nossa vida para um versículo acontecer na nossa vida. Imagina se tudo que Deus fez, tudo que Jesus fez, em toda a história da terra, em toda a história do universo, em todas as coisas de Deus, como é que ia ser, querido? Como é que ia ser? E o nome de uns 2 anjos lá, já está todo mundo doido, já fica todo mundo desesperado. Simples. Marcos capítulo 7. Escute. Vamos lá, a leitura. Marcos capítulo 7, versículo 1. Essa é dose. Segura aí, Gustavo. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam à rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar os copos, lavar os jarros, lavar as vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Em vez de comerem o alimento com as mãos impuras. Versículo 6. Resposta do Senhor para eles. Jesus respondeu para eles: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições de homens. Dá uma paradinha aí. Viu aqui? O que acontece hoje, queridos? Esses homens aqui, sacerdotes, profetas, judeus, fariseus e etc., todos ali, sacerdotes, sumos sacerdotes, tinham tradições. Tradições que impedem o reino de Deus entrar. Tradições que impedem o mover de Deus.
E, infelizmente, o que nós lemos aqui acontece com muitos hoje. Quem que esses muitos dentro da casa de Deus, que são aqueles que observam, são observadores, são criteriosos em observar, vai tomar paulada hoje. Porque isso está sendo pregado em toda a terra, meu irmão. O Espírito Santo, quando revela, não revela só a mim, não. Isso não é privilégio meu, não. Deus está trazendo todos os pastores para o eixo. Todos. Está usando os pequenos para matar os grandes. Falando assim, aqui, ó, vocês não cumprem, vocês vão ver. Então aqui são aqueles observadores, mas de forma alguma são cumpridores do ensino de Cristo. Não cumprem o ensino de Cristo. Aqui o texto é simples. Era um cerimonial, era religioso, não era higiene, queridos. Higiene é uma coisa. Higiene é uma coisa. É tanto que se você tiver muita higiene, tem uma doença que você vai ter que tratar. Quando a pessoa é higiênica demais, ele já passa a ser obsessivo demais. Ele já passa a ser, sabe, criterioso com as coisas que não tem fundamento nenhum. Então tem que procurar um médico e tratar. Já existe um médico para isso. Se tornou doença. Aqui eu não estou falando de higiene, pessoal. Cada um tem que ter sua higiene. O lar tem que ter higiene. Você tem que limpar a casa, você tem que lavar a roupa, você tem que tomar banho, você tem que lavar as mãos. Jesus não está falando disso, não está falando de coisa social, de coisa normal, de coisa de higiene. Deus estava falando de espiritual. Fica vivo, meu irmão, para quando você ler, você não cair aqui na tradição religiosa. Pegaram aquilo que é santo e tornou religioso. Pegaram aquilo que é de Deus e tornou doutrina de homens. É aí que está o perigo. É aí que está o perigo quando aquele que se acha que está acima de Deus, que está acima dos ensinos de Cristo, e pega isso como palavra, e pega isso como pregação. É isso que eles fizeram com Jesus. Então tem muita gente que chega na casa de Deus. O pastor está vestido, hein? Se eu estou assim, meu interior tem que estar muito melhor do que isso. Se você vem vestido, seu interior tem que estar muito melhor do que isso. Mas tem os observadores, né? Que coisa, né? Observador. Perigo, cuidado, irmão. Cuidado para você não ir para o inferno no seu olho. Nossa, irmão, veste tão mal. Nossa, cabelos esbandalhados. Nossa, irmão, o que é isso? Eu não tenho outra roupa, não. Observadores. Observa coisa demais, mas quem observa não cumpre. Não tente fazer a sua lei para defender-se. Tente cumprir a lei de Deus. Tente cumprir o que o Senhor te fala e não o que está no seu coração. Então as pessoas observam demais. Ih, que crente ali. Eu já vi ele conversando com uma mulher linda, maravilhosa. Você sabe qual é o teor da conversa? Já vi aquela mulher ali, já vi assim, como tem defeito. Então, cuidado, irmão, você não ser queimado no fogo do inferno. Cuidado, você não tem que se explicar e depois falar assim, viu ali os livros religiosos? Não viram a glória de Cristo, não, irmão. Não viram Jesus, não. Jesus lá, eles não viram Jesus, mas viu que você come sem lavar a mão. Tem lugar no deserto, tem jeito de lavar a mão, cabrão. Tem terras ali que tem jeito de lavar a mão, só se for com areia. Só se for com areia. Que hipocrisia que é essa? Jesus mata eles ali, ó. Jesus os condena ali, ó. O texto é muito duro, meu irmão. Então, para de observar e passe a cumprir. Cumprir a vontade da palavra de Deus. E não o que você acha que é certo. O que você acha que é certo não vale nada diante de Deus. O que você questiona no seu coração acerca do que pastor prega, do que pastor deixou de pregar, que faltou isso, faltou aquilo. Sabe essa pregação de santificação? Eu prego ela 1 ano ou mais, se vocês quiserem. Se você quiser ouvir de santificação, tem texto adoidado. Mas é o propósito de Deus? Eu cumpro o propósito de Deus. Está vendo uma diferença? Então, muitas das vezes, as pessoas... Eu já expliquei isso aqui. Você pega a pessoa lá debaixo da ponte. Leva ele para um lugar. E ali ele é doutrinado, ensinado. Ali ele corta cabelo, faz a barba, tem higiene pessoal, tem tudo. Não fica lindo, maravilhoso. Só exterior, galera. Quando você encontra com a pessoa uns 2, 3 meses depois, uns perduram mais, alguns anos depois, você encontra ele no mesmo lugar, chafurdando na terra, na lama, comendo coisa dentro da lá de lixo.
Quer? Eu conversei com um mendigo de rua e falei assim, irmão, eu te proponho te ajudar e tudo. Ah não, eu escolhi esse modo de vida. Eu escolhi esse modo de vida. Ou seja, quer santificar, quer obedecer? Comer sem lavar as mãos? Simbolismo doido. Meu irmão, para com isso. Simbologia que vai te levar para Satanás, para o inferno. E quando você passa isso para os seus filhos, eles vão para o inferno. Se você não acredita, depois, quando nós estivermos lá diante de Deus, você vai lembrar desse texto. Amém? É um misticismo louco, são rituais loucos. Hoje eu vou com essa roupa para a igreja. Não, hoje eu vou assim. Não, eu vou entrar com o pé direito na igreja. Rituais. Cuidado com rituais. Cuidado com rituais. Cuidado com o que você põe dentro da carteira. Cuidado com o que você põe dentro do bolso. Opa, está abençoado, pastor. O do pastor está abençoado. Nem no pulso do pastor fica. Cuidado, querido. Cuidado com essa religiosidade. Observância de coisas naturais. Quando o Espírito Santo chegou, havia uma liturgia, havia um segmento do povo judeu de cumprir aquilo. Quando desceu o Espírito Santo, quando o Pentecostes chegou, apagou aquilo tudo. Aqueles homens que seguiam uma liturgia, que aguardavam, foram homens ousados, foram mulheres ousadas, de fé. Mudaram essa história, enfrentaram reinos, extinguiram o fogo, morreram por amor à palavra de Deus, deram as suas vidas em amor ao Senhor, não quiseram entrar na terra, não quiseram adquirir as coisas de reis e nem de rainhas para poder ter o melhor. Não vou matar, eu quero é Deus. Então, meu irmão, nós temos que mudar a história. Nós temos que ficar igual esses aqui, não. Sabe, questionadores. Nós vimos os seus discípulos comerem sem lavar a mão, que coisa absurda. Coisa... E o crente até hoje questiona o que o levita faz, o que o pastor faz, o que a irmãzinha faz. Irmão, tem ministério aí que dá vontade de bater. Cada um vai prestar conta, não se engane. Não tem autorização para aquilo, é um tal de ver coisa dentro de sua casa. Quando eu vejo, eu falo, meu irmão, mas pelo Espírito de Deus. E outra coisa, eu sou o primeiro a chamar o irmão e a casa dele para orar e botar o pão para quebrar. Mas para de inventar demônio para justificar o seu erro. Para de inventar demônio. Nossa, meu pastor, agora tem um demônio em cada um. Demônio é você, que não muda de jeito nenhum, que não santifica de jeito nenhum, que não busca santidade de jeito nenhum. Culpa o demônio, culpa as coisas. Tem gente que está invertendo o processo da palavra de Deus. Você viu aqui o texto como é que é claro? Olha o versículo 9, o versículo 5. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus: por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Por que eles não vivem? Por que eles se contaminam, comem sem lavar as mãos? Era mandamento de Deus? Não. Não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos. Não vivem de acordo com a religião. Meu irmão, se você continuar vivendo de acordo com a religião, e principalmente a religião que você pôs no seu coração, que uma vez salvo, sempre salvo, que eu tenho tudo, e sair beijando tudo quanto é filho, tudo quanto é pé de demônio aí, você vai para o inferno. Adorando demônio, você vai para o inferno. A palavra é dura, né? Mas é a palavra que o Espírito Santo está falando conosco hoje. Tradição de líder religioso. Quem seguiu o líder religioso morreu, querido. Bebeu veneno. Suicidou-se. Muita gente suicidou. Muitos desbandeiraram em nome de uma coisa. Muitos colocam um monte de coisa em um monte de coisa. E não resolve nada. Não resolve nada. Não resolve nada. E em nome de Deus, isso aqui me deixa triste. Precisamos mudar essa metodologia, né? Questionaram nada mais, nada menos do que o Senhor de todas as coisas. Questionaram a Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Lembrou o texto que está na palavra. Jesus inventou alguma coisa? Não. Ele lembrou o texto de Isaías. Bem profetizou Isaías.
Lembrou o texto de Isaías, que tristeza. Esse povo só me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinos não passam de regras e ensinos de homens. Negligencia o mandamento de Deus e se apega a tradições de homens. É bíblico, está escrito. Você está seguindo a homens, querido, segue ao Senhor. Se você tem alguém na sua família, você não vai xingar, brigar, mas você vai ensinar. Olha, a tradição de homem é um perigo, cuidado. Eu respeito e tudo, mas é o seguinte, eu oro porque você entende a vontade de Deus. A vontade de Deus tem que prevalecer. Quantos ensinamentos ficaram no Velho Testamento, no Antigo Testamento, eles não seguiram e queriam cobrar dos novos, Cabral. O pai e a mãe não seguem Jesus e quer cobrar. Vai seguir Jesus, menino. Eu sou a mãe não, mas você pode ir. Mas não estou entendendo isso. Que coisa, que tradição doida é essa? Vem você primeiro, serve a Deus, você ser exemplo do seu filho, para quando seu filho vê você dentro da sua casa orando de joelhos, aí muda a história. Para quando vê o seu filho ver saindo da sua boca, glória a Deus e não palavrão, aí muda a história. Quando você honra o Senhor, aí muda a história. Você quer que o pastor mude a história, você quer que a igreja mude a história, você quer que todo mundo mude a história, você não muda a história. Você não muda a história. Você não tira isso dentro da sua casa, dentro de você. Lembra que é bom pôr a culpa no outro? Esse menino não serve para nada, e você serviu para quê? Se você der o exemplo permanece. Todos os exemplos foram deixados desde a fundação do mundo, permaneceu. Moisés passou para Josué, e Josué para outra geração, e assim sucessivamente. Deus teve que salvar uma família de 8 pessoas para que a terra não fosse findada, ficasse desabitada. Numa terra inteira ele achou um homem só, com a sua família, justo, íntegro e honesto. Que coisa, isso é muito triste, meu irmão. Isso dá tristeza no coração. E nós continuamos na mesma linhagem. Acompanha comigo o versículo 9. Marcos capítulo 7, versículo 9. Jesus falando para eles. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando. Amém, Chico? Amém. Dá para você não cair. Disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Puxa vida. Escutar isso é duro, né? Sempre nós buscamos mudar, torcer a palavra de Deus. Tentamos mudar as coisas de Deus. Sempre, irmãos, se nós damos vazão para o inimigo, nós estamos igual os outros aqui, ó. Honramos a Deus com os nossos lábios, mas o nosso coração não está em Cristo, não está na palavra de Deus, nem nos ensinamentos, e sim em regras de homens. Sim, em regras de homens. Isso não te dá o direito de se esculachar, não, viu, irmão? Eu estou servindo a Deus, então. Aí eu chego aqui de bermuda, chinelo e camiseta. Não. E a reverência? E o amor? E a comunhão? Não. Aí eu vejo lá, colocar piscina dentro da igreja. Rony, isso é do diabo. Aí se coloca a piscina da igreja, o povo fica mergulhando lá dentro, lá fora está lavando a alma. Me ajuda aí, dá vontade de ir lá e estapear todo mundo, senhor. Isso é doutrina de homens. Aonde que Deus falou isso? Onde Deus falou que tem que colocar entretenimento dentro da igreja para você servir a Deus. Para com essa palhaçada. Colocar entretenimento dentro da igreja para eu estou honrando a Deus. Aí, meu irmão, eu te provo dentro da palavra de Deus. Tudo que você faz que contradiz a palavra de Deus, você vai ter que responder. Aquilo que é de Deus acontece. O que eu faço? Eu estou falando de mim, falando da igreja aqui, nós. O que eu faço é quando Deus manda. Deus mandou, meu irmão. Eu pego até você dormindo ainda. Quando você assustar, eu estou na porta da sua casa. Eu falei, irmão, a casa caiu. O negócio estreitou do seu lado. Se eu não fui, pastor, vai lá. Tem um demônio debaixo da minha cama. Mas e a autoridade sua de sacerdote dentro da sua casa? Pastor, minha mulher tem um demônio. Aí é a autoridade. Meu marido tem um cão chupando manga. Maria, você tira a manga dele então, meu filho. Tá chupando manga? Tá aqui. Tá. Não é assim. Tá aqui a manga aqui. Vai orar, tribuloso. Vai colocar de joelho lá, meu filho. Pelo amor de Deus. Vai lamber o chão lá. Não, pastor, ele tá danado. Eu precisava de 5 horas para pregar, porque não acabou a pregação, Senhor. Oh, meu Pai.
nós procuramos, como Jesus é sábio, Chico, uma boa maneira de dar uma desculpa. Uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus. Vamos ler a Bíblia que eu estou ficando cego, eu estou ficando cansado. Não, cheguei cansado para o trabalho, não posso ler a Bíblia. Não, pastor, me ajuda aí. Colocando o mandamento de Deus de lado. Oh, soubesse a minha luta hoje, pastor, uma dor de cabeça. Então escuta o pastor. Tem Bíblia, Bíblia, como é que chama a Bíblia lá? Falada lá? É Bíblia... Áudio. Você não está conseguindo ler não? Escuta. Escuta e repete o que você escutou. Baixinho, você está com a cabeça doendo. Irmão, para de dar boa desculpa. Sabe, uma boa maneira de se pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Meu pai ensinou assim, meu santo paizinho que está no céu me ensinou assim. Vai para o inferno, meu filho. Seu pai dependia de Deus também. O pai dele dependia de Deus. E toda geração para trás de você dependia de Deus. Seu pai não é maior que Deus. Eu sou pai, não sou maior do que Deus não, filho. O que eu falo com meus filhos lá em casa, minha esposa lá em casa, é que eles têm que orar e buscar o Senhor. Ah, o meu dedão está doendo. Vamos orar primeiro, depois nós vamos no médico. Senão chega lá, tem um demônio esperando. Dá dor no dedão, te põe no cemitério. Eu te provo isso. É psicológico, é satânico. Satanás entra na sua mente. Aquilo vira uma doença que te mata. A pessoa está vivendo tranquilo. Está vivendo tranquilo. Um dia vai no médico. Vou fazer um check-up. Eu sei que não tem nada. Vamos fazer um check-up. Todo mundo pode fazer, querido. Mas ora primeiro, viu? Cuidado. Você vai pegar... Todos os médicos conhecem a palavra de Deus? Eles têm os ensinamentos que eles fizeram. Como todo mundo tem ensinamento. Para você aprender a escrever, você tem que ter um ensino. É básico. Fazer conta. Alguém tem que ensinar a fazer conta. Senão você não sabe. Se ninguém me ensinar, você não sabe fazer conta, não é? Tem que glorificar, né, os professores, né? Ganha um pouco e tem que ensinar um monte de... Sabe? Então ajuda o professor lá, meu irmão. Chega em casa, cobra um caderno de para casa com seu filho. Cobra. Cadê o seu caderno? Deixa eu ver aqui. Vamos sentar aqui. Por que essa letra está desse jeito? Ué, você não sabe fazer quanto que é 2 mais 2, não? Você não sabe resolver essa conta aqui, não? Ajuda o seu filho. Mas nós temos uma boa maneira de opor aos mandamentos de Deus. Vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de opor, de pôr de lado os mandamentos de Deus. Não, acho que eu vou... Não tem nem jeito de eu falar que com o Chico eu vou deixar a Bíblia de lado e bater papo, eu estou sendo mentiroso. Não é, Chico? Nós conversamos só da Bíblia, só da palavra de Deus. O pau come, meu irmão. O pau come. Daqui uns dias vamos ver na notícia no jornal aí. Mas você vai continuar tendo marido, viu? Nós estamos lá conversando na palavra de Deus, fazendo uma rodinha assim, cabrão. O negócio esquenta, filho. Esquenta. Um dia chegou um camarada, deu umas 3 puruetas na minha frente dele. Que nada, meu camarada, você está falando de Deus que não sei o que, em nome de Jesus. Cachação correndo. Cachação sumiu da nossa frente. Eu falei, que é isso? Eu só falei que Jesus ia amar ele, que queria ele. Outra vez a gente está conversando, você prova o que você está falando? Oh, glória. Eu não. Mas a palavra que eu sigo prova. Mas tomou um tiro. Caiu durinho lá, e Deus falou assim, agora ressuscita. Agora vai lá, põe a mão e ressuscita esse aí para me servir. Contestando o que Deus está falando, contesta não, meu irmão. Então nós possamos, querido, entrar aqui e sair diferentes. Não sair aqui, sabe, tendo desculpas, sabe, buscando coisinhas para distanciar dos mandamentos, distanciar da palavra de Deus. E olha que nós estamos na graça. Nós não estamos no Antigo Testamento. Nós estamos na graça, nós estamos em Cristo Jesus, amém? A graça dele nos basta. Ele que entregou, ele que levou sobre si todas as coisas. E muitas vezes nós esquecemos disso. Não compreendemos isso. O que tem que mudar, primordialmente, é o nosso interior. Se o nosso interior não mudar, querido, o exterior não resolve, não perdura. Começa a envelhecer a roupa,
começa a ficar amargurado, começa a testa a ficar frisada, e começa a você ficar amargurado e triste, ou com raiva, iracundo, e por aí vai. Nós precisamos observar as coisas espirituais. E não pegar as coisas naturais e transformá-las em espirituais. Tradição é tradição, não é espiritual. Espiritual é pela graça, é pelo favor de Deus, é pela misericórdia de Deus. Em primeiro lugar na sua vida tem que ser a palavra de Deus e não os rituais. E não os rituais. O povo quer viver no ritual, achando que isso vai trazer salvação, isso vai trazer condenação. Então a nossa santificação, ela é basicamente, primordialmente, interior. Eu preciso de mudar o meu interior. Quando você tem isso, querido, no seu coração, aí Deus muda. Mas quando você tem no seu coração o que você quer, aí você tem problema. Sabe aquele conceito que você acha que você está certo? Já é preconceito. O povo prega sobre preconceito, sobre um monte de bobagem. Isso tudo Satanás gosta. Agora, tudo aquilo que eu sou o contrário, tudo aquilo que eu acho que eu estou certo, eu já estou sendo preconceituoso. Eu não estou de acordo com essa palavra que o pastor está pregando. Olha o preconceito. Está vendo? É um negócio perigoso, meu irmão. É um negócio perigoso. Desobediência é um negócio perigoso. Já começa a discriminar a palavra de Deus. Porque Deus falou aqui nessa palavra e nós lemos. Não é homens, é Deus. Você não está comprando briga com homens, não. Você está comprando briga com Deus. Você vai se haver com Deus. Sabe o que Jesus fez aqui? Quando falou isso com eles? Acabou com eles, meu irmão. Quebrou o orgulho no coração deles. Aniquilou o orgulho deles. Porque eles achavam que a tradição deles era tudo. Era superior a tudo. Ele trouxe simplesmente uma pregação simples e objetiva. Bem profetizou Isaías. Vocês me honram com os lábios, meu coração está longe. Acabou com eles, que eles conheciam a lei de Moisés. Eles conheciam os profetas. Aqueles que conhecem toda a lei, todos os livros, conhecem todas as histórias dos profetas, conhecem salmos, caíram. Porque quando ele falou isso, ele falou de que Isaías tinha falado. Ele não inventou, ele foi dentro do texto, ele foi dentro da palavra. Ele não procurou meios para falar, eu sou Jesus, filho de Deus Altíssimo, eu sou Deus na terra, eu sou luz. Ele não falou nada disso. Ele falou o seguinte: Moisés profetizou acerca de vocês, que vocês seguem regras e não seguem a mim. Então, meu irmão, vamos parar de dar desculpa para Deus, vamos parar de dar desculpa para não ler a palavra, para buscar as coisas de Deus, vamos parar de ficar vivendo tradição. Tem umas tradição louca, velho. Tem umas tradição aí, meu irmão, que leva para o inferno. Nós dando um jeitinho, sabe? Vamos procurar uma condiçãozinha bacana aí para a gente não servir a Deus. Hoje eu não posso, não. Aí, tem gente que inventa que está doente. Vai acabar ficando doente, não? Tem gente que é o trabalho. Você vai morrer trabalhando. Sem Deus, irmão. Esse que é o problema. Muitas vezes nós não acreditamos. Nosso dia hoje foi santo. Nosso dia hoje foi bênção. Santificamos mesmo. Ou vivemos só da tradição? Levantamos, fazendo o nome do Pai. Tem gente que levanta e lê um versículo, né? Não meditou nele, não. Já fiz e cumpri. Só com os lábios. Não honra a Deus. O versículo fala para você honrar a Deus. O versículo fala para você trazer do seu interior o nome do Senhor exaltado e engrandecido nessa terra. Você só leu. Você só leu. E não praticou. Não resolveu nada. Hoje eu já fiz a minha boa ação. Isso não te leva para o céu. Você não fez nada da sua obrigação. Muitos vão para o inferno. Porque é tradição. Tradição. A Bíblia fala que Jó era um homem íntegro, honesto e sacrificava a Deus. Aconteceu que tudo com ele. Cuidado para você não levantar de manhã, Senhor, eu não sou igual aos outros homens, não. Eu sou justo, íntegro e honesto. Aí Deus não, então beleza, vou deixar Satanás te acusar, te colocar na sua ferida que não sara nunca, e te colocar você todo arrebentado, tomar tudo que você tem, matar sua família inteira. Vamos ver se é justo, íntegro e honesto. As histórias que nós contamos para os nossos filhos, que nós lemos. Nós queremos só João 42. 2 vezes mais, 3 vezes mais. Agora eu te conheço de vez, Jesus.
Ah, mas como você me conhece, você não passou o que ele passou? E Deus não quer isso para nós, queridos. E muitas vezes se caça isso. A minha doença é pior que a do outro. Deixa eu te falar com você que você está curado em nome de Jesus. Amém. Você já reparou quando você vai no hospital? Estou lembrando aqui do check-up que eu esqueci. Você faz o check-up. Até naquele momento você tinha firmeza em Deus, convicto das coisas. Aí o médico vira para você: você vai viver só mais 3 meses. E aí? E aí, você vai continuar na tradição? O doutor falou. O doutor sabe todas as coisas. Apresenta para ele aquele que te cura, aquele que opera o milagre, muda a história da sua vida, meu irmão. Envergonha Satanás, envergonha o inferno. O cara põe um diploma lá e você acredita? Eu formei, eu posso falar do que eu sei. E eu trago tudo pelo Espírito, meu irmão. Eu aprendi e eu acabei de falar com vocês que na minha tese eu debati. Na minha tese eu botei fogo naquele negócio lá. Ah, não concordo com isso não. Todo mundo concordando, Cabral. Eu fui o único lá do grupo lá que... Não concordo, mas até me... eu até me, sabe, me deram uma... Chega pra lá. Ah, não, isso aqui... Eu te mostro pra você as minhas apostilas. Sempre tem um pitaco meu lá. Mas cheio do Espírito Santo. Coloco mesmo, não tem moleza não. Eu coloco para mim não esquecer também, viu, irmão? Quando você vê aqui no meu rodapé da minha Bíblia, aqui no cabeçalho, tudo rabiscado, escrito, é para mim não esquecer. É para eu não esquecer. É para eu entender que eu tenho que cumprir. Então, meu irmão, mude hoje. Deixe as tradições, deixe as coisas e santifique-se de verdade para Deus. Se coloque na presença de Deus de verdade. Seja cheio de Deus de verdade. Tenha o Senhor de verdade no seu coração. Cumpra as coisas de Deus de verdade. Amém? Santifique-se, busque o Senhor, creia no Senhor. Não saia daqui, meu irmão, como você entrou. Se você entrou cheio de tradições, cheio de problemas, saia daqui mudado. Saia daqui com o interior mudado e não o exterior. Sabe aqui, nesse texto aqui, continua o questionamento, mas eu vou trazer só quinta-feira. Porque começa a estreitar mais. Sabe o que eu estou te dando? Te dando uma chance de você ler o restante aqui e você descobrir o questionamento. E você descobrir que muitas vezes você faz isso também. Aqui tem um questionamento assustador, meu irmão. Continuam questionando Jesus. E Jesus continua mostrando para ele que ele é o Senhor de todas as coisas. Não saia daqui como você entrou. Saia daqui entendendo o que Deus tem para a sua vida. Entendendo o que Deus quer fazer para você. Entendendo o amor desse Senhor para você. Entendendo que o Senhor vai fazer infinitamente mais. Eu programo uma coisa, querido, mas a resposta é de Deus, não é minha. Porque Deus quer continuar falando de seu coração muito mais outras coisas. Não de mim. Você lembra quando eu falei que tinha um monte de pastores aqui? Então não é só de mim. Aí pode avisar a turminha lá para mim. Flávia, é você que vem aqui daqui a pouco? Então pode vir aqui, querido. Já fica aqui perto de mim, já divide comigo aqui a... Eu gosto de pegar os irmãos. Vem cá para você sentir aqui o que Deus está fazendo aqui. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então que você possa entender quando Deus fala no seu coração. Que você possa entender quando Deus quer continuar falando no seu coração. Deus falou através da minha vida para a sua vida. Agora Deus quer falar através da vida dos outros irmãos. Escute os outros irmãos. Escute o que as crianças têm a falar com vocês. Escute o que Deus tem a fazer com vocês. Amém? Flávia. Tá ligado? Não, liga aí. Tá não. Agora é. Amém, irmãos, a paz do Senhor. Eu agradeço pela presença de todos. E nós estamos comemorando hoje o dia do pastor. Temos que agradecer a Deus pelo pastor abençoado que Ele colocou nas nossas vidas. Um pastor cheio de bênção, um pastor que traz, né, a sabedoria que Deus dá para ele, que nos ensina, que nos corrige. Então, assim, em tudo temos que dar graças. Né? E o nosso pastor aí é uma prova viva que Deus tem a cada dia capacitado mais e mais. Ele está aqui tomando conta dessa igreja, tomando conta das ovelhas, né? Então nós vamos prestar uma homenagem a ele, tá? Nós vamos fazer 2 homenagens, uma do corpo diaconal e as crianças também vão estar fazendo uma homenagem.
E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Essa passagem está em Jeremias 3,15. Qual o sentido dessa palavra, ser pastor? Uma afirmação tão pequena, mas repleta de tanto significado. Ser pastor é muito mais do que ser um pregador. Está além de ser um administrador da igreja, muito além de professor ou conferencista. Ser pastor é algo da alma, não apenas do intelecto. Ser pastor é sentir paixão pelas almas, é desejar a salvação de alguém de forma tão intensa que leva a atitude solidária de repartir as boas novas com ele. É chorar pelos que se mantêm rebeldes, é pensar no marido desta irmã, no filho daquela outra, na esposa do obreiro, nos vizinhos da igreja, nos garotos da rua e nos outros. Ser pastor é tudo fazer para conseguir ganhar alguns para Cristo. Ser pastor é ser pai, é disciplinar com carinho e amor, conquanto com a firmeza da vara, da correção e não raras vezes da exclusão de pessoas queridas. É obedecer à Bíblia, não aos homens, e seguir a Deus, não ao coração. Ser pastor é ser justo, honesto, um verdadeiro homem de Deus. Amém, igreja? Amém. E eu convido agora a toda a igreja a ficar de pé, estender as mãos aqui para o nosso querido pastor Laércio, e vamos nesta hora orar, guerrear pelo nosso pastor, pela qual essa pessoa aqui que o Senhor chamou para orar e guerrear pelas nossas vidas. Agora é hora de nós orarmos e guerrearmos pela vida do nosso querido. A palavra que sai da sua boca, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus nós te pedimos que toda seta, que todo dado inflamado, que toda palavra maldita contra a vida, contra a casa do nosso pastor, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que a cada dia, ó Pai, o Senhor possa visitá-lo em sonhos, em visões, que o Senhor venha usar um servo do Senhor como instrumento poderoso em tuas mãos. Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, ó Deus, capacita o teu servo cada vez mais e mais, derrama o teu óleo sobre a sua vida, derrama a tua provisão sobre a sua vida, em nome de Jesus, ó Pai, ser com ele em cada área da sua vida. Pai, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa, ó Pai, guardar, proteger, cercar com os teus livramentos, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, que toda seta, que todo dado inflamado do inimigo contra a sua vida caia por terra, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, una a minha fé, a fé dos meus irmãos, ó Pai, e clamamos aqui nesta hora, ó Pai, nesta noite, pela vida do nosso pastor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, eu creio que as lutas dele são as lutas do Senhor, eu creio que as batalhas dele são as tuas, que o Senhor vai à frente, ó Pai, guardando, protegendo a vida do teu servo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o teu Espírito Santo venha dar cada vez mais e mais direção e orientação, que a cada dia ele venha diminuir, para que o teu Espírito venha crescer nele, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, nós pedimos ao Senhor que toda sorte de bênçãos, ó Pai, venha ser sobre a vida dele, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família, em nome de Jesus, ó Pai. É o que nós, como igreja do Senhor, clamamos e pedimos ao Senhor aqui nesta noite, ó Pai. Visita o mais íntimo, o profundo do coração do teu servo, ó Pai, e realiza-lhe os seus sonhos, os seus projetos, ó Pai, sobre a vida do nosso pastor, ó Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, pastor? Amém. Glória a Deus. Eu, como membro da igreja, e os demais irmãos,
Te amo muito em Jesus Cristo. Somos dependentes de Ti. Você tem nos ensinado, você tem, assim, alimentado cada um aqui através da palavra do Senhor. Feliz dia do pastor Laércio. Amém, igreja? Glória a Deus. Vocês podem se sentar, por favor. As crianças vão apresentar. A gente só queria pedir para deixar o corredor livre, porque eles vão sair dos lugares. Aí se der para vocês filmarem, tirar foto do lugar, quem não conseguir, depois nós passamos um para os outros. Amém? Amém. Quando a doença ou a tristeza em nosso lar invade, quem traz a palavra de ânimo e bondade, que acalma nossa dor e inquietação com o bálsamo de sua oração? Nosso pastor. O pastor vai buscar a ovelha machucada, a ovelha que não está conseguindo voltar. Se a morte dos nossos entes mais queridos deixa-nos pesares e estarrecido, quem é que nos lembra no lar de abrigo? Leva-nos a querer ser fiéis também? Nosso pastor! No momento de choro e tristeza, quem que está ali para acalentar, para ajudar? Se em flores de ventura nossa vida se apresenta risonha e colorida, quem apresenta graça referente a essa alegria que ele também sente? Nosso pastor! Pastor, recebi uma bênção. Glória a Deus. Então sempre que tiver uma bênção, o pastor se alegra também. Ele entristece quando a gente entristece, mas se alegra também. Quem é que nessa semana após semana aponta as mãos para o céu e nos traz a palavra de vida eterna? Essa mensagem nos comove, anima e nos enche de paz? Nosso pastor! Muitas vezes, com cuidado e amor, o pastor vai longe buscar as ovelhinhas rebeldes que se afastaram e atrás de volta para os braços do Senhor. Quantas vezes, ovelhinhas amadas, quantas vezes eu mandei para vocês não ir longe? Quantas vezes vocês vão me respeitar? Seu pastor bravo. Quantas vezes as ovelhinhas se afastam e o pastor vai lá com amor e carinho e busca para o aprisco. É por sua vida, pastor, que hoje iremos orar pedindo ao Senhor graça sobre a sua vida.
Sua história é um exemplo pra mim. O seu testemunho tem me aproximado de Deus. Se eu viver mais de 80 anos, quero ser como você, pastor. Sua casa testifica sobre quem você é. Sua história, sua vida, seu amor, sua fé. Os meus filhos vão saber que se eu hoje adoro a Deus, é por tudo que você me ensinou. Profeta do Senhor, homem de Deus, escolhido pra curar as feridas da minha alma. Homem de fé, que tem dedicado a mim o seu amor e proteção. Homem amado, quando fala faz arder dentro de mim o coração. Pastor, você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Você é o profeta da minha geração. Sua história é um exemplo pra mim. Amém? Amém. Vamos orar para o pastor? Amém. Pode orar. Senhor Pai, muito obrigado por esse dia, Senhor. Senhor, você vem abençoar o pastor, Senhor. Senhor, você vem abençoar todo mundo que está aqui nesse culto, Senhor. Senhor, você vem abençoar a vida do pastor, Senhor. Senhor, você vem abençoar a família do pastor, Senhor. Senhor, eu quero que você peça para todo mundo aqui da igreja, Senhor. Senhor, que ele venha ensinar muita coisa, Senhor. Senhor, que ele é o pastor que eu jamais conheci, Senhor. Senhor, que você venha abençoar nós, todo mundo. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Na presença do Senhor. Fica aqui, calma. Aqui. A galera pode ficar aí, pode ficar todo mundo aí. A gente começa assim mesmo. A gente tem hora que fica engasgado e tudo, mas a gente já recebe a unção do Espírito de Deus. Isso é a unção do Espírito de Deus, amém? Então, queridos, por isso é a nossa luta, é a nossa batalha. Muitas vezes não é para nós mesmos, é para essa geração, é para nós aqui, os lares de cada um. Não é privilégio meu, é privilégio de todos nós estarmos aqui e, sabe, honrar o Senhor e servir o Senhor. Eu agradeço a cada um, agradeço o diaconato, agradeço o Ministério Infantil por tudo que vocês trouxeram aqui hoje, pela presença de cada um, pela presença da Maria Helena, amém? Pela presença dos irmãos. Mas a honra, a glória é para o maior pastor. Então tudo que fizemos aqui seja para Jesus. Ele que me capacitou, Ele que capacita cada um desses pequeninos, a cada ministério dessa congregação, e vai fazer muito mais, porque essa é a vontade dele. Amém? Levante suas mãos para o Senhor.
Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, Deus. Ó Deus amado, obrigado, Deus amado. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus, por ter me chamado para ser pastor, ó Deus. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus amado, pelo chamado do Senhor a cada ministério, a cada um, para te honrar, ó Deus amado. Eu te louvo e te agradeço, ó Deus amado, porque eu sei que cada um tem feito, ó Pai amado, para que o teu nome seja glorificado. Jesus, o nosso pastor, muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, por cada família aqui, Senhor. Oh Jesus, obrigado. Obrigado que um dia o Senhor foi tão fiel, que o Senhor entregou a sua vida por amor a nós. Oh Senhor, muito obrigado. Muito obrigado que o Senhor tem colocado nós no teu aprisco. O Senhor é o nosso pastor e tem nos colocado como ovelhas do teu pasto, como ovelhas, ó Deus amado, do seu aprisco, e tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus amado, em nome de Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dado a Ti, ó Deus. Oh Senhor, continua a me capacitar, Deus. Continua a fazer a Tua vontade, o Teu querer, Deus. Ah, Pai, assim como o Senhor revela e me mostra, e me manda e me ordena, assim eu quero cumprir, ó Deus. Oh Senhor, que cada um aqui saia sabendo, Deus amado, que Tu és o pastor e que nada faltará a cada um, porque Tu és o nosso pastor, Tu és o nosso Senhor e Salvador, o Senhor que nos refrigera, o Senhor que nos faz descansar, o Senhor que nos faz deitar em paz, o Senhor que nos faz e cuida de nós para prosseguirmos nessa terra, Senhor. Oh Deus, anota esse culto diante do Senhor, anota cada vida aqui, Senhor Deus, cada criança dessa, Pai, que o Teu nome seja glorificado e engrandecido, Deus. Oh Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és bendito. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor. Oh Deus, assiste aqui cada irmão, que ninguém saia como entrou, Deus, que ninguém aqui saia, Deus amado, sem ter entendido a Tua vontade, o Teu querer. Ó Deus amado, não vale encantamento sobre a Tua palavra, sobre os seus, ó Deus, não vale encantamento, ó Pai amado, sobre os Teus pequeninos, sobre as Tuas ovelhas, Deus. Pai, em nome de Jesus, continua a trazer o crescimento, o ensinamento, continua capacitando, Deus amado, ao ministério infantil, Deus amado, continua capacitando ao diaconato, continua capacitando aos membros, continua capacitando a mim, Senhor, e que Teu nome seja glorificado e exaltado, Deus. Pai, na autoridade do nome de Jesus, desde já, ó Pai, nós somos do Senhor. Ó Pai amado, cada um dessa Israel espalhada nessa terra, cada tribo espalhada nessa terra, cada um que proclama o Teu nome verdadeiramente, cada um que tem um pastor, ó Deus amado, que o Teu nome, ó Pai amado, esteja ali, seja escrito, Pai, nos céus, cada um desses, ó Deus, para formar a Tua família, o Teu povo, os Teus filhos, a Tua nação, Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Que você possa ser agradecido, Senhor, meu irmão. Saia daqui hoje com a resposta de Deus. Saia daqui hoje transformado. Saia daqui hoje sem contaminação. Saia daqui hoje procurando tirar toda a contaminação. Saia daqui hoje com a sua cura física e espiritual, com a sua cura da sua alma, das emoções. Saia daqui com a cura do médico dos médicos. Saia daqui com a cura daquele que é pastor verdadeiramente, daquele que tem cuidado de nós. Saia daqui cheio da graça do Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a comunhão do Santo Espírito seja com cada um de vós. Em nome de Jesus, vá na paz do Senhor, vá agradecido ao Senhor, e que o seu lar e a sua vida seja guardado por Jesus Cristo, pelo nosso pastor. Obrigado, obrigado a cada um de vocês pela homenagem, e que eu possa a cada dia ser restaurado pelo Senhor e trazer para cada um de vocês o que Deus tem trazido para mim e para minha casa. Amém? Amo vocês em Cristo Jesus. Obrigado, queridos. Vá na paz do Senhor. Amém?